Este programa é patrocinado por Brands Community, patrocinador principal. Crédito Agrícola e Fidelidade. Está praticamente aberta a época para começar a descontrair de um ano inteiro de trabalho e procurar experiências que tragam novas emoções. No território do desporto, o Europeu de Futebol é um dos primeiros grandes eventos que, a partir desta semana, coloca em jogo as estratégias das marcas em busca dessa relação forte e emocional com os consumidores portugueses. E nem é preciso perceber de futebol para apoiar a seleção nacional nesta jornada. Toda a energia é bem-vinda. Esta semana, tudo começa nos bastidores da nova campanha da Galp com os acordes de um novo hino. Quais são os nossos? A cada 2 anos durante o verão. Chegou a altura em que mais de 10 milhões de portugueses se juntam para reconquistar o título que em 2016 virou a página do futebol em Portugal. E é precisamente sobre este sentimento de união que fala a nova campanha da Galp, apelando à energia de todos em prol de um sonho outrora concretizado. Sabes mesmo nada. Esta campanha é uma campanha agregadora e o mote da nossa campanha passa por agregarmos e juntarmos todos os portugueses, tanto aqueles que sabem de futebol como aqueles que não sabem de futebol. Aquilo que nós dizemos é, não interessa saber de futebol, o que interessa é a energia e torcer pela nossa equipa e esta ambição de vencer. Igual ao litro e a bola para ti é quadrada. O conceito é, não tens que saber de futebol para gostar de Portugal e terminamos a dizer que toda a energia é bem-vinda. E daí estarmos a convocar figuras que não são associadas ao futebol para também fazerem parte desta campanha. Gritas gol na repetição. Uma campanha protagonizada por Nuno Marco e Gabriela Barros, que representam quem não sabe nada de futebol, e por Cláudia Lopes, Bernardo Silva e Luís Figo, que dão vida a quem percebe realmente do tema. Sem esquecer, claro, o autor da música original da campanha, João Pedro Paes. Muito bem. Atenção. O João Pedro Paes percebe muito de futebol, mas a música dele pareceu-me ser a música certa para trazer o conceito e para nos levar ao longo desta história, pela popularidade que tem, pela volta que demos à letra e porque nos pareceu exatamente a história que queremos contar. O tema escolhido é a música do Nada de Nada, que foi um dos meus hits, dos meus primeiros hits, e há uma junção, o convite surge por isso, uma junção entre a música, o futebol, o europeu, através da Galp, da agência de publicidade do escritório. Chegámos a este momento de reunirmos todos em estúdio e fazer uma nova versão, uma versão mais adequada e apropriada, a falar sobre algumas pessoas que marcaram o futebol na seleção nacional e no mundo. Mas esta não é a primeira vez que a Galp consegue unir o país numa só voz. Em 2010, as vuvuzelas entoaram pelas ruas e em 2004, a marca pôs Portugal inteira a cantar os Menezais. Temos desde os Menezais, que foi uma das nossas primeiras campanhas, o Leva Portugal ao Peito. São campanhas que ninguém se esquece e quando perguntamos e falamos de seleção e de campanhas, as pessoas falam naturalmente das nossas campanhas e o engraçado é que recordam as nossas campanhas com um grande, grande carinho. Campanhas que ficaram para a história e que desde há muitos anos apoiam a seleção nacional. O desfecho do Euro 2024 está ainda longe, mas para já fica a certeza de que os portugueses se unirão e que têm em si todos os sonhos do mundo. Nós acompanhamos a seleção há quase 25 anos, não é? E uma coisa é certa, é que quando é por Portugal nós estamos todos lá e eu acho que esta ligação à Galp e à seleção faz muito sentido porque a Galp, tal como a seleção, também representa e está lá pronta e preparada para todos os portugueses.
Os gêmeos digitais são uma representação virtual de um conjunto de objetos, processos ou sistemas com representação física e permitem determinar de uma forma virtual e em modo de simulação todos os dados e características desse produto, desse processo ou desse sistema. Isto traz óbvias vantagens para as empresas que permitem modelizar cenários, reduzir desperdícios, aumentar eficiências, tudo em ambiente virtual antes de uma passagem a firme e representação física. O conceito pode ser ainda desconhecido do grande público, mas para as empresas é uma tecnologia cada vez mais utilizada quando se democratiza a inteligência artificial generativa. É o caso da indústria que aposta nos gêmeos digitais para otimizar linhas de produção ou criar produtos virtuais para perceber, por exemplo, onde estão a ser registados desperdícios. Outro exemplo é o caso da saúde, que aposta cada vez mais nesta área para implementar diagnósticos cada vez mais precisos. Um dos grandes desafios na adoção dos Digital Twins e, no fundo, de toda a tecnologia inerente, como a inteligência artificial, tem muito a ver com o foco que se dá aos benefícios que a tecnologia traz, às oportunidades que a tecnologia gera e pode-se desfocar ou ficar com o menor grau de preocupação, a preocupação sobre matérias como esta implementação é segura, é confiável, é transparente, é responsável e é ética. Eu diria que é um dos grandes desafios, é ter o foco e as lentes apontadas para esta dimensão de desenho e implementação desta nova tecnologia. A inteligência artificial generativa pode também dar um contributo ao ambiente, mas a própria utilização da tecnologia deve ser pensada para não se colocar em risco a sustentabilidade. O GenAI pode ter aqui um envolvimento de determinado tipo de recursos bastante substancial. Pensemos, por exemplo, na água, e isso já está mais ou menos estudado, cerca de 20 prompts no ChatGPT equivalem mais ou menos a um consumo de água de cerca de meio litro. Ora, se nós estamos a assistir, e a tendência é aumentar, a cerca de 100 mil prompts por dia, já podemos começar a perceber onde é que iremos ter consumos substanciais em determinados recursos, naturais ou não. E, portanto, quando nós estamos a pensar no desenvolvimento de tecnologias assentes no GenAI, há que fazer este passo de ter uma visão mais sistémica sobre todo o ecossistema de valor que envolve o desenvolvimento do GenAI e a sua implementação no terreno. Um trabalho ao qual a Deloitte está atenta para dar resposta ao mercado. A Deloitte tem estado a trabalhar em áreas como seja a abordagem do Twin Transition, em que nós avaliamos como é que essas tecnologias podem ser melhoradas do ponto de vista da sua eficiência material e energética e não só, mas também vamos avaliar de que forma é que elas podem impactar no próprio desempenho de sustentabilidade das organizações onde elas estão implementadas. Visitar as caves da Real Companhia Velha em Vila Nova de Gaia é entrar em contacto com a própria história do vinho do Porto. É a morada de vinhos com centenas de anos e de tantos outros que aguardam pacientemente pela hora certa de chegar ao copo. A Real Companhia Velha é a empresa de vinhos mais antiga do país. As caves de Gaia, as caves de vinho do Porto, são, digamos, parte integrante do cenário da cidade do Porto e de Vila Nova de Gaia. E, portanto, são hoje em dia um destino incontornável do turismo. Cerca de 2 milhões de turistas visitam as caves de vinho do Porto em Vila Nova de Gaia, portanto, estamos intimamente ligados ao destino, à cidade, à sua cultura. Porto também é uma das capitais mundiais do vinho, por conseguinte reforça e teve esse propósito de reforçar o destino com a cultura do vinho. A Real Companhia Velha foi fundada em 1756 por Alvará Régio de Dom José I, por iniciativa do seu primeiro-ministro Marquês de Pombal, com o objetivo de promover a demarcação da região do Douro e regulamentar a produção e o comércio de vinho do Porto. Desde 1960 que a empresa é gerida pela família Silva Reis.
A Real Companhia Velha tem quase 270 anos. Como é que os valores que esta empresa tinha no início se refletem com os valores de sustentabilidade que se fala muito hoje em dia? A sustentabilidade faz parte do DNA da Real Companhia Velha desde a sua origem. Os próprios estatutos já falavam nisso. Se me permite citá-los, formada pelos principais lavradores do Alto Douro e homens bons da cidade do Porto, à Companhia foi confiada a missão de sustentar a cultura das vinhas, conservar a produção delas na sua pureza natural, em benefício da lavoura, do comércio e da saúde pública. Ou seja, estes são valores que sempre fizeram parte da vossa marca? Sempre. Em frente à Vila do Pinhão, plantada na margem do Rio Douro, a Quinta das Carvalhas é-nos descrita como a mais emblemática das quintas da Real Companhia Velha. Muito se deve à heterogeneidade de culturas e de biodiversidade, assim como as condições geográficas que dão origem a uma panóplia de diferentes vinhos. Como um maestro para uma orquestra, Álvaro Martinho Lopes é a figura de proa que dirige estas vinhas ao compasso da sustentabilidade. O que nos diferencia é, de facto, esta nossa visão ambiental. A introdução da viticultura não pode ser um peso para o meio ambiente e implementar um negócio baseado na natureza e que esse negócio seja lucrativo e que possa trazer valor acrescentado à região. Do céu, com uma vista que é normalmente reservada às aves, conseguimos observar a harmonia entre a vinha e as cerca de 200 espécies de plantas autóctones da Quinta das Carvalhas. Dentro desta viticultura sustentável, também foi muito importante implementarmos uma cultura social que achamos que é determinante. Nós temos todo o orgulho de sermos das primeiras empresas de Portugal a praticar o mesmo salário de homem e mulher já há mais de 22 anos. E não só conta só salários, conta também condições de trabalho, conta condições de higiene. Introduzimos também, que é imperioso e importante, a questão de apuramento dos custos. Temos que saber quanto é que efetivamente nos custa obter 1 kg de uvas das nossas vinhas. Como é que a Real Companhia Velha está comprometida com um bem maior? Acho que a nossa atividade no Douro tem ajudado a fixar as suas populações e a dar-lhes uma perspectiva de futuro e uma perspectiva de prosperidade, procurarmos dar empregos qualificados e remunerados em função das circunstâncias. Aqui deve ser tudo. Olá! Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos então para a nossa conversa. Duarte, a necessidade de contratar um crédito é algo que tem que ser visto de forma negativa? Não, de todo. A contratação de um crédito é um apoio ao nosso dia-a-dia. Será com um crédito que vamos ter acesso a bens ou serviços que, se calhar, de outra forma, dada a nossa disponibilidade financeira a cada momento, não conseguiríamos. São muito poucas as pessoas que conseguem adquirir uma casa com recurso aos seus bens financeiros, um carro, obras em casa, melhorar a situação energética da sua casa, uma viagem, etc. E tantas outras coisas. Mas tem que ser sempre feito de forma muito consciente. Para poupar, o meu primo aconselhou painéis solares para ali. Cá estão. E para aí uma salamandra. Porque o dinheiro não cai do céu, a contratação de crédito exige responsabilidades por parte de quem contrata, mas também de quem concede. De acordo com os dados do Banco de Portugal, em 2023, as instituições financeiras realizaram 2 milhões de novos contratos de crédito com 1,6 milhões de pessoas. A maior fatia em termos de valor vai para o crédito à habitação. Já no que diz respeito ao crédito ao consumo, também em valor, surgem no topo da lista o crédito pessoal e crédito automóvel. Da parte do cliente, quais são os cuidados que se tem que ter aqui? O primeiro cuidado é avaliar se efetivamente precisa daquele crédito. Essa é a primeira, não ser um crédito por impulso. A segunda é fazer uma avaliação também cuidada se consegue pagar aquele crédito. Depois fazer uma avaliação onde é que vai contratar esse crédito. Portanto, tem que ser sempre uma entidade regulada e isso pode ser visto no Banco de Portugal, onde está a indicação.
Depois terá que ter o cuidado de manifestar e dar toda a informação que seja necessária para contratar esse crédito, para que não caia num problema grave, muito grave, que é o sobreendividamento. Para juntar as mensalidades todas num só crédito, vem um amigo e diz: junta a prestação do carro com a das obras. Uma dificuldade por parte do consumidor em assumir o pagamento dos créditos, que também penaliza as instituições financeiras e que, por isso, devem ter todo o cuidado na concessão destes empréstimos. E há que saber analisar com toda a informação a taxa de esforço do cliente. Tanto do nosso lado como do lado da instituição, existe um valor que é considerado, mesmo pelo Banco de Portugal, o valor correto de máximo de prestações de crédito que devemos ter, que é 50%. Ora, face ao que nós ganhamos, todas as prestações com créditos não devem ultrapassar 50% do nosso rendimento. E é exatamente essa avaliação que será feita pelas instituições. É preciso fazer bem as contas e ler muito bem os contratos. Segundo o Banco de Portugal, foram mais de 570 mil as pessoas que contraíram um crédito pessoal em 2023 e cerca de metade dos novos créditos tinham um valor até 3 mil euros. É muito importante que sempre que o consumidor perceba que está em risco de não cumprir com as obrigações de pagamento, peça ajuda às instituições financeiras. Só assim se podem encontrar soluções legais e comerciais para evitar o incumprimento. As férias estão à porta e são um dos motivos para a contratação de crédito ao consumo, um dos temas abordados com mais detalhe no episódio da série O Dinheiro Não Cai do Céu, para ver no Brands Channel, onde está também disponível a gravação do espetáculo Stand Up Brands, que celebrou 20 anos de imagens de marca no palco do Teatro Maria Matos. Para quem não pôde estar connosco nessa noite, aqui fica o convite para se juntar a este momento muito especial no YouTube. Nós estamos de regresso à antena da SIC Notícias na próxima semana. Até lá, fique bem. Este programa é patrocinado por Brands Community, patrocinador principal. Crédito Agrícola e Fidelidade.